Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, são os quantifiers, how much e how many, são duas palavrinhas aí, né? Duas estruturas que nós utilizamos em situações bem distintas. E o nosso detalhamento também, how much e how many. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, os quantifiers. E agora a gente vai começar a nossa aula. Então, o tema da nossa aula são os quantifiers, especificamente falando de dois, how much e how many. Nós já sabemos, então, que o how, que é uma das palavrinhas que, embora não comece com WH, nós colocamos nesse grupo ali das WH questions, ou seja, um pronome interrogativo, e eu utilizo no sentido de saber quanto, nesse caso, né, how old are you, por exemplo, né, saber a idade de alguém. Nessa estrutura, nós também temos esse pronome interrogativo aqui, o how much. Essa pergunta, gente, igual ao how many, né, são duas situações onde eu vou utilizar para fazer a mesma pergunta, saber a quantidade. A diferença é que eu utilizo para substantivos contáveis e outro para incontáveis. Isso em resumo. Então, o how much, assim como o how many, que eu vou mostrar para vocês, são duas formas de pedir ou perguntar a mesma coisa, saber a quantidade. Só que a depender da quantidade do objeto que eu quero saber a quantidade, objeto, coisa, enfim, eu vou utilizar how much e how many. Em resumo, de novo, how much eu utilizo para saber a quantidade de algo que é incontável, que eu não consigo separar em unidades. Já o how many eu vou utilizar, então, naquela situação onde eu quero saber a quantidade, mas aquele objeto, aquela coisa, aquele objeto que eu estou me referindo, eu consigo dividir ele em unidades. Pessoas, animais, então tudo que eu consigo dividir em unidades, eu vou utilizar o how many. Todas as outras, o how much. Dinheiro, por exemplo, eu vou utilizar how much. Vou mostrar alguns exemplos. Olha só do how much. Então, much, ele significa muito, muita, certo? A mesma tradução do many que nós vamos ver depois. A diferença é que eu utilizo em situações bem mais específicas. Então, much é igual, né? Much eu vou utilizar para muito, muita, aí depende sempre do contexto ao qual eu estou me referindo, tá certo? Então, much é muito ou muita, né? Tem os dois exemplos aqui. E eu vou identificar aí qual é o contexto, em que situação eu utilizo um, utilizo o outro, a depender aí do meu substantivo, se ele é contável ou incontável. Olha só o exemplo. There isn't much sugar in my coffee. Não tem muito, né? There isn't, não há muito, então a forma negativa aqui, nós temos aqui, né? Isn't é a forma abreviada de is not. There isn't much sugar in my coffee. Não há muito café, aliás, muito açúcar no meu café. Repare que nesse exemplo, gente, eu já identifico o quê? A quantidade de açúcar eu não consigo mensurar em unidades, certo? Coloca um pouco de açúcar. Esse pouco não dá para mensurar, né? Porque ele é muito fino, então não dá para a gente contar em unidades. Calma, que não é a mesma coisa de 2 colheres, por exemplo, ou então 2 xícaras de açúcar. Aí eu conto aquele volume dividido, né? Tanto em copo, em colher, enfim. Aí eu consigo dividir. Eu pego um pouco de açúcar, coloco em um desses ambientes, eu consigo contar, mas por causa da vasilha, por causa daquele objeto que eu estou utilizando ali para medir a quantidade de açúcar. Mas o açúcar em si eu não consigo mensurar, tá certo? Não dá para dividir em unidades, eu teria que dividir, contar quantos grãos de açúcar eu estou utilizando. Tem aquela fala, né, quantos torrões de açúcar, né? Tem um formato de açúcar que é em torrão, né, um quadradinho. Aí se você perguntar a quantidade daquilo, aí sim dá para contar, aí seria how many, ok? Para saber a quantidade ali. Mas o açúcar em si, por ele ser muito fino, não dá para contar, tá certo? Então, por isso que, assim como todos os exemplos que nós vimos, né, que nós vamos ver, o how much, tal qual esse exemplo aqui, eu vou utilizar, então, para contar substantivos incontáveis, como é o caso aqui do açúcar. Eu não consigo contar. Eu consigo contar quantos copos, quantas colheres, mas aí eu estou utilizando um outro utensílio para medir a quantidade. Esse exemplo aqui é um clássico onde eu não sei a quantidade desse produto. Então, there isn't much sugar in my coffee. Não tem muito açúcar no meu café. Então, estou deixando bem claro que eu não sei a quantidade aqui, tá bom? E claro, sugar, ele é incontável.
Tá? Por que ele é incontável? Eu não consigo contar ele cada grãozinho de açúcar, tá certo? Então, eu vou utilizar sempre, como é o exemplo aqui, o much, tá certo? Em qualquer outra situação, eu vou utilizar o many, quando eu consigo contar, tá certo? Outro exemplo agora com o many. Então, nós temos o many, significa muitos, muitas, tal qual nós vimos aí o much, a diferença que é contável. Olha só o exemplo que nós vamos apresentar. Nesse exemplo, então, ó, there are many cars on the street. Há muitos carros na rua. Repare que carros eu consigo contar, certo? Eu consigo contar, então, a quantidade de carros. Mas eu não consigo contar a quantidade de açúcar, exceto quando eu pego um objeto para contar a quantidade, colher, copo e assim por diante. Aí eu preciso de um outro instrumento para fazer essa medida. Não é o caso aqui nesse exemplo. Nesse exemplo, então, eu consigo contar quantos carros. Eu consigo dizer 1, 2, a quantidade exata, eu consigo dividir em unidades. Portanto, então, there are many cars on the street. Há muitos carros na rua. Perceberam a diferença? Many para quando eu consigo contar. Se eu não consigo contar, aí eu vou utilizar o much, ok? Então, there are many cars on the street. Há muitos carros na rua. Esse é um exemplo onde o substantivo eu consigo contar, por isso eu utilizo o many. Ele é contável, ok? Bem, em resumo, nós utilizamos então much quando eu não consigo contar e o many para quando eu consigo contar a quantidade daquele substantivo dentro daquele contexto. Agora eu vou mostrar para vocês em que situações eu utilizo o much. Olha só. Então já sabemos que o much, né, ele é utilizado naquelas situações onde eu não consigo contar a quantidade do meu substantivo. Eu não consigo dividir em unidades. Então, eu vou utilizar o much, né, em resumo, para falar de líquidos. Então, tudo que eu me referi a líquido é sempre o much, porque eu não consigo contar a quantidade do líquido, seja de água, de qualquer outro líquido. Eu consigo contar a partir do momento que eu pego um instrumento para medir a quantidade, um copo de novo, uma colher, enfim, 1 litro. Aí eu preciso de um outro tipo de medida para conseguir dividir isso em partes. Mas o produto em si, né, o material em si, que é a água, eu não consigo dividir, portanto, eu vou utilizar o much. Outra situação, conceitos abstratos. Por exemplo, coragem, força, essas coisas não dá para medir em unidades. Então, eu vou utilizar nessas situações, em todas as situações, tristeza, por exemplo, o much. São aquelas situações abstratas onde eu não consigo contar ela em unidade. E por último, substantivos incontáveis, né? Quando eu não consigo contar a quantidade exata, dividir em unidades. Isso aqui, né, esse último exemplo, esse último tópico, ele resume tudo e todas as situações onde eu utilizo o much, quando eu não consigo contar, tá certo? Aquele material, aquele produto, aquele substantivo, ele é incontável. Mas principalmente quando ele é líquido, sempre vou utilizar o much. Conceitos abstratos, tristeza, alegria, essas coisas, sempre eu vou utilizar o much porque é incontável. E aí, né, o resumo de toda a ópera, eu utilizo sempre o much para incontáveis, substantivos incontáveis. O que é um substantivo? Bem, substantivo é tudo que nomeia tudo que nós vimos, que nós sentimos, todos que nós conseguimos nomear, seja sensação, pensamento, objeto, tudo que tem um nome é um substantivo, tá certo? Vou mostrar para vocês agora na prática alguns exemplos. Então nós temos aqui, you are working too much lately, ou lately. Você está trabalhando, você está trabalhando, olha a ação acontecendo. Work, trabalhar, working, trabalhando. Os verbos no gerúndio têm terminação ando, na português, endo ou indo, tá? Então, you are working too much lately. Você está trabalhando muito. Repare que a quantidade de trabalho eu não consigo mensurar, né, em unidades e, portanto, eu vou utilizar o much. Outro exemplo. This soap has too much salt. Esta sopa tem muito, demais, demasiado, too much salt. O sal, assim como o açúcar, eu não consigo mensurar a quantidade exata, tá? Dividido em unidades. E, portanto, eu utilizo o much, muito, mas eu não sei a quantidade exata, não dá para mensurar em unidades. Outro exemplo. I drank too much water before running. Eu bebi, I drank, vem do verbo drink,
que é beber, isso aqui é o verbo no presente, drink. Drunk é o passado, eu bebi. Eu bebi too much water, muita água. Too much, demasiado, muita água before running. Eu bebi muita água antes de correr, tá certo? Então, water é um líquido, obviamente. Eu não consigo contar por isso o much. Outro exemplo. He's thinking too much about it. Ele está pensando muito sobre isso. He is thinking too much about it. Ele está pensando muito. Repare que o ato de pensar não dá para mensurar isso em unidades, portanto, o much, tá bom? He is thinking too much about it. Ele está pensando muito sobre o assunto, sobre aquilo. Último exemplo. They've added too much pepper. Eles, ou elas, né, adicionaram muito, too much, demasiado, muita pimenta. Também eu não consigo mensurar em quantidade exata, em unidades, né? É um pó, então não tem como você medir essa quantidade aqui. É diferente se você colocar, ele utilizou uma colher, né, 2 colheres de pimenta. Daí eu consigo mensurar, mas eu preciso de um outro objeto para saber a quantidade, tá? Ok? Então eu vou utilizar o much para líquidos, substantivos incontáveis de modo geral, tá certo? E aquelas situações abstratas, né, aqueles elementos abstratos, eu também vou utilizar o much. Agora o many, olha só, o many já é um pouquinho diferente, tá? O many nós usamos para falar de objetos, então eu consigo contar cadeira, mesa, carro, tudo isso eu consigo contar. Unidades, então tudo que eu consigo dividir em unidades eu consigo contar, eu vou utilizar o many. Aí eu tenho animais, né, eu também vou utilizar, porque eu vou saber exatamente a quantidade. Aí eu tenho pessoas, também dá para dividir em pessoas, aliás, em unidades, dá para contar. E, de modo geral, substantivos contáveis. Então, tudo aquilo que eu consigo separar em unidades, o produto em si, o material em si, o objeto em si, tudo que eu consigo dividir ele em unidades, contar por unidades, eu vou utilizar o many. Agora, todos aqueles que eu preciso de um outro elemento, de um outro produto, para medir a quantidade, né, uma outra forma de medir, aí eu vou utilizar sempre o much. Olha a quantidade de exemplos que eu tenho agora. Vou mostrar aqui, olha, utilizando o many. There are so many stars in the sky tonight. There are, essa junção aqui, né, do there mais are, é o verbo haver, tá? Então, portanto, há so many, muitas estrelas. Eu consigo contar as estrelas, embora sejam, assim, não dá para contar, né, a quantidade. Elas são infinitas, né? Mas dá para a gente contar pelo menos aquilo que aparece, que a gente consegue contar. Dá para separar em unidades, então eu vou utilizar o many. Então, there are so many stars in the sky tonight. Tem muita estrela no céu, sky, essa noite. Outro exemplo. He has so many books that they run out of shelf space. Ele tem muitos livros, so many, demasiado, né? Uma quantidade grande de livros, que ele ocupou, a expressão ran out of, quer dizer, ocupou todo esse espaço, né, do seu armário ali, das suas prateleiras, né, o local onde ele guarda os livros. Então ele tem tantos livros que ocupou, que não tem mais espaço dentro do local ali onde ele guarda os livros, né, que é a prateleira ou então o armário, tá certo? Então, he has so many books that he ran out of shelf space. Então, ele tem tantos livros, ele tem muitos livros, esses livros dá para contar, são 10, são 20, são 100, né, dá para contar, que ele não tem mais espaço, ocupou todo o espaço que tinha ali no local onde ele guarda os livros. We took so many, né, o nosso terceiro exemplo, we took so many photos during our trip. Nós tiramos muitas fotos durante a viagem. Eu estou falando muitas fotos, gente, mas dá para contar exatamente a quantidade. Eu tirei 10 fotos, 100 fotos, 1000 fotos, não importa, dá para contar a quantidade exata aqui de fotos, tá bom? We took so many photos during our trip. Nós tiramos, então, muitas fotos durante nossa viagem. So many, dá para contar a quantidade de fotos, eu vou utilizar many. A palavrinha so, ele é um advérbio que vai ajudar aqui, gente, a intensificar o many, né, esse muito. Daí o outro exemplo. She found so many errors in document. Ela encontrou, é o passado de find. Find é encontrar.
She found, ela encontrou so many, muitos, demasiados erros. Formação de plural em língua inglesa também se dá pela presença do S. Não somente com S, mas também com S. Então, she found so many errors in document. Ela encontrou muitos erros no documento. Quantidade de erros, dá para contar? Dá. Pode ser muitos, demora muito para contar, mas dá. Então, ele é algo que eu consigo contar em quantidade, em unidades, eu vou utilizar o many, ok? Por último, they received so many applications for the position. They received so many applications. Eles ou elas, tá? Palavrinha they, eles ou elas. Reitero que palavrinhas em língua inglesa iniciadas com TH tem som de D na grande maioria das vezes, se não todas. They received so many applications for the position. Eles receberam, received é um verbo regular, né? O verbo receive, receber. So many, muitos, demasiados. Applications, quer dizer, aplicação aqui nesse sentido, applications, é quando você envia, por exemplo, o seu currículo, tá? Você envia, você está se colocando à disposição para aquela vaga, como é o caso aqui, tá? Eles receberam, então, muitas aplicações, nesse caso aqui poderia ser currículos, né? Muitos currículos para a posição anunciada, né? Para aquela posição de trabalho, tá bom? Application, então, ele é no sentido de currículo, então, de se candidatar mesmo a uma vaga, a algum lugar, tá? Então, they received so many applications for the position. Eles ou elas receberam muitas currículos ou então pedidos, né, tentativas ali de pessoas que enviaram seus documentos ali para aquela função, né, para trabalhar naquela posição onde estava sendo ofertada, tá certo? Então, application no sentido de enviar currículo, por exemplo, né? Eles se candidataram a essa vaga que foi ofertada, certo? Todos esses exemplos trazem consigo um substantivo contável ou substantivos contáveis, tá certo? Isso, então, vai efetivar aquele exemplo que a gente vem falando, né? De situações onde eu utilizo o many, ok? Então, eu vou utilizar sempre o many quando eu consigo contar a quantidade de substantivo daquele produto, daquele material. E é diferente de quando eu preciso utilizar, fazer uso, lançar mão de um outro produto, de uma outra forma para mensurar essa quantidade. É o exemplo de água, por exemplo. Água, ela é incontável, não tem como contar, assim como todos os líquidos, né? Mas quando eu pego uma outra vasilha, um pote, um copo, uma xícara, qualquer outro elemento, outro produto, para medir, aí dá para dividir, mas aí eu estou utilizando um outro produto para fazer esse processo, tá certo? E assim outras tantas situações. O sal, o açúcar, por exemplo, são incontáveis, mas a partir do momento que eu pego uma colher, por exemplo, aí eu consigo dividir isso, né, esse produto em unidades, mas ele como um todo ele é incontável, e é isso que importa, é na sua essência se ele é incontável ou não. É diferente de pessoas, pode ter 1000 pessoas, mas cada uma delas dá para contar. Dividir elas em unidades, aí eu vou utilizar sempre o many, tá certo? Consigo contar sem precisar de nada, nenhum outro tipo de medida, para saber a quantidade? Então, eu vou utilizar o many, tá certo? Agora, se eu precisar utilizar um outro produto, um outro elemento, uma outra forma de medir, eu vou utilizar o much, ok? Vou mostrar para vocês agora o Short Dialogue, que vai trazer exatamente aí alguns exemplos de uso tanto do many quanto do much. Depois a gente vai explorar um pouco mais aí esse diálogo. Preste bastante atenção na pronúncia, tá? São palavras que nós já vimos aí ao longo da aula, mas também tem algumas aí que podem ser palavras novas aí que irão enriquecer o vocabulário de vocês. Muita atenção. How much flour do we need for the cake? Not much, just about 2 cups, but we need many eggs. How many exactly? At least 4. Also, do we have much sugar left? Not much. I'll add it to the shopping list. Do we need many other ingredients? Just a few more. I'll write them down.
How much flour do we need for the cake? Not much, just about 2 cups, but we need many eggs. How many exactly? At least 4. Also, do we have much sugar left? Not much. I'll add it to the shopping list. Do we need many other ingredients? Just a few more. I'll write them down. Então, nesse short dialogue que vocês ouviram bem, né, com clareza, traz exatamente um diálogo que nós vamos explorar agora, exatamente cada um desses elementos. Mas aí deu para perceber, né, a utilização do much e do many. Agora eu vou mostrar para vocês esse diálogo de novo e vocês vão anotando todas as palavras novas, que as palavras ficarem dúvidas, tá certo? E principalmente, olhem com atenção as situações onde eu estarei utilizando aí o much e o many. Vamos lá ver? Olha só, nosso diálogo, então, nós temos esses dois personagens, o Sammy e o Bruno. Então o Sammy fala assim, how much flour do you need for the cake? Quanto? How much? Olha só, quanto? Então a expressão how much é quanto. É exatamente o tema da nossa aula, tá certo? Nós sabemos que much significa muito, quando não dá para contar. E o how é para saber a quantidade mesmo, é a pergunta que eu utilizo aí para saber a quantidade. How much flour eu vou utilizar para, né, aliás, farinha aqui, tá? Quantidade de farinha que nós, do we need, nós precisamos para o bolo. Então, qual é a quantidade? How much? How many? Aliás, how much, né? How much flour do we need for the cake? How much flour do we need for the cake? Quanto, né? Que quantidade nós precisamos de farinha para fazer o bolo? Então, repare que farinha, assim como outros produtos como sal e açúcar, não dá para contar. Portanto, how much, tá certo? Quanto de farinha nós precisamos para o bolo? Aí o Bruno responde, not much. Aqui ele também não é específico, não muito. Bom, mas ele perguntou, né? Então não está sendo específico. Não tem como dividir uma resposta dessa, por exemplo, em unidades. Portanto, o much aqui, not much, não muito. Just about 2 cups. Por volta de 2 copos ali, duas medidas ali, tá? Por volta disso, olha só. Not much, just about 2 cups. But we need many eggs. Porém, nós precisamos muitos. Olha só. Por que aqui é many? Eggs. Ovos. Aqui dá para contar em quantidade, né? É diferente de farinha. Flour. Aí nós temos eggs, que nós conseguimos contar a quantidade exata em unidades. Portanto, eu vou utilizar o many. Então, flour eu não consigo medir a quantidade, né? Farinha. Mais ovos eu consigo, então, o many. Não muito. Por volta de 2 copos, 2 medidas ali, né? Porém, nós precisamos de muitos ovos, tá certo? Então, nós precisamos aqui de muitos ovos. Ovos dá para contar, isso explica a utilização do many. Aí o Sammy continua, faz a pergunta usando o many agora. How many exactly? Quantos exatamente? Bom, se eu está falando de ovos, ovos dá para contar, então, na pergunta dele, vai utilizar o many, tá certo? Então, se ele aqui na primeira pergunta, o Sammy pergunta quanto de farinha, qual é a quantidade de farinha que não dá para contar? How much? Aqui ele está perguntando exatamente a quantidade certa de ovos. Então, how many? Porque ovos dá para contar, portanto, eu utilizo o many. Aí o Bruno, at least 4. Aqui eu poderia substituir, trocar essa posição. Eu poderia colocar, né, na resposta 4, aí 4 at least, 4 pelo menos. Mas aqui, né, ele está dessa forma aqui, at least 4, pelo menos 4. Tá? Eu poderia inverter aqui, utilizando, claro, a pontuação corretamente. Então a expressão at least, pelo menos 4. Também, also, também, do we have much sugar left? Nós temos, além disso, né? Além disso, nós temos quanto de açúcar, né? Nós temos. Do we have much sugar left? Quantos nós temos de açúcar sobrando? Palavrinha left, esquerda, né? Ou então, nesse caso aqui, é sobrando, né? Então, por falar nisso, né? E também, nós temos quanto de açúcar sobrando? Do we have much sugar left? Que quantidade de açúcar nós temos sobrando? Açúcar também não é contável, portanto, o much aqui, ok? Aí o Sammy, not much,
Não muito. Também não disse a quantidade, até porque a quantidade de açúcar não seria possível contar. Portanto, much. Not much. Não muito. Aí ele continua. I'll add. Aqui eu tenho a forma abreviada de I will. Will é o verbo auxiliar formador de futuro, tá? Então, toda vez que o will estiver presente, eu estou falando de algo no futuro. I'll add. Eu adicionarei. To the shopping list. Eu adicionarei na lista de compras, tá? Shopping. Vem de shop, comprar. Então, eu adicionarei na lista de compras. I will add it to the shopping list. Do we need many other ingredients? Nós precisamos de muitos outros ingredientes. Do we need many other ingredients? Nós precisamos de muitos outros ingredientes? É a pergunta do Sammy. Por que aqui é o many, gente? Porque ele está perguntando dos ingredientes e dá para separar. Ah, nós vamos precisar de mais farinha, de mais sal. Esses ingredientes dá para separar em quantidade. Nós vamos precisar de cebola, sei lá, o que eles vão produzir. No caso do bolo, né? Vamos precisar de mais chocolate, açúcar, farinha. Então, todos esses ingredientes dá para dividir em quantidades, em unidades, né? E, portanto, eu utilizo o many. E aí o Bruno finaliza. Just a few more. Apenas um pouco mais. Just a few more. Um pouco mais. I will write them down. I will write them down quer dizer eu vou escrever, né? Eu vou anotar, né? I will, né? Mais uma vez a forma abreviada de will aqui. I will write them down. Eu irei anotá-los, né? Esses outros ingredientes. Just a few more. Apenas alguns mais. I will write them down. Eu irei anotá-los, né? Anotar, então, esses ingredientes que ainda estão faltando. Tá bom? Então, nós vimos aí vários exemplos, várias situações onde eu estava utilizando aí o much e o many, sempre nessa perspectiva de que o much em situações que eu não consigo contar e o many já naquelas situações onde eu consigo contar, dividir em quantidades, tá certo? Vamos para o nosso momento, let's practice. Nosso momento aí de prática. Nós temos, então, aqui nessa para ser preenchido, então tenho assim, ó, let's practice, vamos praticar. I don't have, gente, paciência. Paciência, dá para contar? É algo contável? Então a resposta, né, que é much. Por que que é much, gente? Porque eu não consigo contar a quantidade, tá certo? I don't have much patience. Eu não tenho muita paciência. Paciência não dá para contar, dividir em unidades, então much. I don't have much patience, but there are so many. Agora eu vou utilizar many por quê, gente? Porque o many, as razões, dá para contar. Eu tenho 3 razões para não ter tanta paciência. Então, eu vou utilizar o many. Repare que eu consigo contar a quantidade de razões. But there are so many reasons to wait for the result. Então, eu não tenho muita paciência, porém, há muitas razões para esperar pelo resultado. Aí, outro exemplo. She didn't spend, ela não gastou, não demorou, o verbo spend é gastar, passar o tempo, enfim. Much money, ela não gastou muito, much. Por que much? Dinheiro é sempre much, porque eu nunca sei a quantidade, tá? Agora, quando eu coloco em real, em dólar, eu consigo contar, mas eu preciso de um outro elemento para saber a quantidade. Mas o dinheiro em si não dá para saber. Aí, quando eu divido ele utilizando moeda, aí sim. She didn't spend much money, considering how many. Considering how many items she bought. Ela não gastou muito dinheiro. Dinheiro é algo que eu não consigo contar na sua totalidade. Eu consigo dividir ele quando eu utilizo real, dólar, qualquer outro tipo de moeda. Aí eu consigo dividir 10 reais, 1 real e assim por diante. Mas o dinheiro em si, sem essa definição, eu não consigo contar. E então eu vou utilizar o much aqui. No último exemplo, nós temos we haven't had much. Tá? Much porque much. Nós temos, então, a quantidade de tempo e não dá para contar, né, gente? Quantidade de tempo. Eu não estou falando em horas, eu preciso de um outro elemento para contar. Mas o tempo em si não dá.
We haven't had much time. Nós não tivemos tanto tempo to prepare, para preparar, but there are so many, mas há muitas coisas, aqui dá para contar. Many things we need to do. There are many things we need to do. Então, nós não temos muito tempo, não tivemos muito tempo para preparar, tempo é incontável, portanto, much, porém, há muitas coisas dá para contar, 10 coisas, 20 coisas, que nós precisamos fazer. Nesse caso aqui são as atividades. Eu tenho 10 atividades para fazer, dá para contar, tá bom? Vou mostrar para vocês agora uma lista de verbos que nós tiramos aí ao longo da nossa aula. Podem anotar. Então nós temos aqui, primeira coluna, presente, segunda, passado e terceiro, significado. Então, drink vai ter o passado drunk e o significado é beber. Think é presente, thought é o passado e o significado pensar. Add é presente, added, com um finalzinho ed ali, é o verbo no passado e significa adicionar. Take significa tirar, né? E o seu passado, took. O verbo find vai ter o seu passado, found, e o verbo, né, a tradução é encontrar. Receive é presente, received é passado e o significado receber. Spend, presente, spent é o passado e o significado gastar, ou nesse caso, perder tempo, ou perder dinheiro, gastar dinheiro. Tá bom, gente? Então, essa lista de verbos aí finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado, que tenham aprendido e anotado aí todas as palavrinhas novas que vocês viram.